Este computador. Eu? Ok. Ok, ok. Vou começar a projetar então para vocês, pessoal. Oi, Lula Molusco, Lula Molusco, onde é que tá você? Comecei a gravar. Vou projetar então aqui para vocês, gente. Deixa eu me achar aqui que eu tô perdido. Tela number one. Vocês estão vendo aí minha tela number one? Sim, pro Rafinha. Vou deixar aqui então como a... Pode falar quem quer falar aí? Não, ia avisar que a gente tá vendo. Ah, beleza, obrigado, Julia. Então, como é de costume nas nossas aulas online, eu vou manter sempre aqui da minha esquerda o chat aberto, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, ou então pelo microfone, tá? Vamos começar lá então, pessoal. Essa questão a gente não chegou a ver na última aula, né? De sociologia. Inclusive, eu vou subir as duas juntas hoje para o sistema. Essa aqui eu tenho a impressão que não vimos, né? Coisa me escrevam no chat aqui. Aqui, pessoal, o clássico da sociologia brasileira, né? Que é Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Darcy Ribeiro, tá? O único que não é tão clássico aqui, né, da sociologia brasileira é o Gessé de Souza. Gessé de Souza, eu acho que é um cara mais contemporâneo, mais recente. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no meu celular rapidinho. Gessé de Souza. O Gessé de Souza é um cara escreveu livros recentes, né? Por exemplo, agora em 2019 ele escreveu A Elite do Atraso, ficou bem bastante famosa, e como o racismo criou o Brasil em 2021, tá? Então ele é um intelectual bem recente, ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA, né? Que é um instituto bastante importante. Ah, então ele não é um dos clássicos, né? É o único que está vivo, pelo menos, é ele. O Florestan Fernandes, pessoal, é um personagem bastante importante também. Ele foi um dos constituintes da Constituição de 88, foi deputado federal até 1994, até o Plano Real, tá? O Sérgio Buarque de Holanda é o pai do Chico Buarque de Holanda, tá? Um sociólogo bastante importante. A Betina entrou agora. Um sociólogo bastante importante, né? Ele escreveu uma obra chamada As Raízes do Brasil, né? E junto, no mesmo período do Sérgio Buarque de Holanda, nós temos o Gilberto Freire, escreveu uma obra chamada Casa Grande Senzala. Eu devo ter todas elas aqui. Eu tenho Casa Grande Senzala, eu tenho Sobrados e Mucamos, também do Gilberto Freire. Eu tenho Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Eu só não, acho que só não tenho o processo civilizador do Darcy Ribeiro. Então, o Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire são ali dos anos 30, tá? 1920, 1930, tá? E eles vão falar um pouco sobre democracia racial, tá? O Gilberto Freire, né, ele é um pernambucano que vai estudar lá em Coimbra, em Portugal, e ele tenta nos seus estudos perceber qual que é a origem, qual que é a identidade cultural do brasileiro, né? E o Gilberto Freire vai dizer que o principal elemento da identidade cultural brasileira é a miscigenação, né? O processo de miscigenação, leva em consideração aí os engenhos de açúcar no Nordeste brasileiro, do Brasil colonial, falando sobre a fusão das três grandes raças que compõem a sociedade brasileira, né? O negro, africano, né, e escravizado, o português e o indígena, né? E ele vai contar um pouco como é que é a mistura dessa cultura, né, que se dá ainda num campo assim muito democrático, muito romantizado por Gilberto Freire, tá? O Sérgio Buarque de Holanda também vai falar um pouco sobre essa democracia racial brasileira, na mesma linha do Gilberto Freire, tá? Já o Florestan Fernandes e o Darcy Ribeiro, eles vão fazer uma crítica muito pontual a essa democracia racial, tá? Só que, além do Florestan Fernandes e do Darcy Ribeiro, o G7 Souza atualmente também faz uma crítica a essa falsa democracia brasileira, né? Ou mito da democracia brasileira, tá? Então vamos ver lá. A primeira alternativa é apontou que as sociedades brasileiras
apontou que a sociedade brasileira acredita e define sua autoestima a partir do mito da democracia racial. Tá? Aqui nesta A eu colocaria Gessé de Souza, tá? Então eu botaria a A2 ou 2A, isso? Vou anotando aqui, gente, para me localizar. O Gessé de Souza tem como tese central, desculpa, a B, né? Alternativa B. Tem como tese central em sua obra a ideia de democracia racial. Quem que fala em democracia racial? Tanto o Sérgio Buarque de Holanda quanto o Gilberto Freire, tá? Mas eu acho que mais pertinente ao Gilberto Freire. Deixa eu terminar a leitura aqui na B. Em sua obra, A Ideia de Democracia Racial, para ele, a miscigenação é o traço que constitui a cultura brasileira. Então, para mim, aqui se confirma que a 4 seria Gilberto Freire, por causa da questão da miscigenação como um traço não da cultura, mas da identidade brasileira, tá? Então botaria aqui a 4B. Olhem a C, pessoal. Afirmou que a democracia deve ter um regime político, econômico, cultural e social que permita estabelecer igualdade entre todas as etnias, tá? Eu colocaria essa C ou como Darcy Ribeiro ou como Florestan Fernandes. Vou deixar em stand-by, tá? Afirmou que a democracia deve ser um regime político, econômico, cultural e social que permite estabelecer a igualdade entre as etnias, ou seja, acesso à educação, acesso à saúde, à segurança, né, a condições de vida, ou seja, todos os grupos étnicos deveriam ter o mesmo grau de oportunidade, tá? E a B, buscou valorizar o papel das sociedades indígenas na formação étnica do povo brasileiro. Para mim, a D é Darcy Ribeiro. Porque Darcy Ribeiro, como é que eu vou dizer para vocês, gente? O Darcy Ribeiro, ele é indigenista, né? Ele é um cara que estuda as populações indígenas, ele tem mais um foco nos indígenas. Então aqui eu confirmaria a, a D como 5. Isso? Será que a gente já tem uma ideia do que seria a resposta? Eu vou ir à última então, enquanto a gente pensa isso. Considera ser necessária a superação das raízes coloniais do Brasil. E aí, para mim, essa seria Sérgio Buarque de Holanda, porque o nome da obra dele é Raízes do Brasil, certo? Então, olha só, gente, só de eu saber o nome da obra, principal obra, né, que se eu não me engano é o doutorado, né, a tese de doutoramento do Sérgio Buarque de Holanda, eu sei que a obra dele é Raízes do Brasil, é famosa, né? Então aqui eu já marcaria a E como Raízes do Brasil, 3E isso. Então aqui para mim, ó, ativa C de coração. Isso? Concordam? Discordam? Alguém fala alguma coisa aí, escreve alguma coisa aí no chat? Seus xarope. Vamos, vamos. Para mim é C. Deixa eu ver, eu queria ver uma coisa. Isso, Laura Brito, é a C, é a C. A associação correta são, então, a 1C, Florestan Fernandes. E aqui um resuminho sobre os autores que eu acho que é interessante a gente ler junto, tá, gente? Porque são clássicos da sociologia brasileira. Florestan Fernandes acreditava que a democracia não se restringia apenas à participação política ou exercício do voto, mas também se estendia ao campo social, econômico e cultural. Para ele, a democracia deveria garantir igualdade de oportunidades e direitos para todos os cidadãos, independente da sua origem social, raça, gênero, condição econômica ou sexualidade, tá? Então, não só com uma forma de votar e exercício político, mas o respeito à cultura, às tradições, os costumes, a arte, a música de diversos grupos, né, de gêneros, de raça e sociais no Brasil. Fechou? Tranquilo? Gessé de Souza, que é esse autor mais recente, né, mais contemporâneo, Gessé de Souza é um grande crítico da ideia de democracia racial no Brasil. Para ele, o mito da democracia racial é uma construção ideológica que serve para ocultar a persistência do racismo. Então, seria uma forma das elites brasileiras, né, amenizar a prática de racismo, amenizar a prática, né, de exclusão social, de amenizar as práticas históricas de escravidão. Tá? Então eu vou dizer não, que no Brasil as relações entre as etnias são mais
mais moderadas, são mais tranquilas, né? O que a gente sabe que não é verdade. Né? A gente teve a população negra africana que foi trazida forçada para o Brasil, metade do que foi trazido para toda a América, né? E que foi sistematicamente explorada, subjugada, né? E violentada, né? A gente sabe então também, né, que as populações nativas, as populações originárias também tiveram um processo sistemático de perseguição, de proibição da sua própria cultura, né? E aí, uma elite intelectual tenta dizer que não houve tantos conflitos entre os grupos étnicos assim, que havia uma certa cordialidade, né? Isso aqui, se não me engano, o Gilberto Freire, o homem cordial, né? Aquela coisa do diminutivo do negro, né? Meu amiguinho, meu namoradinho bonitinho do diminutivo do africano, tá? E a gente sabe que isso, né, dentro de uma teoria marxista, seria uma supraestrutura para esconder a realidade de infraestrutura. Tá? Seria uma forma de esconder, né? De velar as verdades históricas que são duras, né? De perseguição, de, né, subjugar, né, de explorar, né, sistematicamente. Vou terminar de ler aqui o texto. Ele aponta que, apesar da miscigenação e da convivência entre os diferentes grupos sociais, o país continua marcado por profundas disparidades sociais, ou seja, por grandes abismos entre grupos, né, étnico-raciais, econômicas e políticas que afetam de maneira desproporcional à população negra de forma geral. Essa é a obra mais recente do Gessé de Souza, que vai falar sobre, né, a construção do racismo no Brasil. Tá? E aí, Sérgio Buarque de Holanda, como eu estava dizendo para vocês, na sua obra As Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda argumenta que as origens coloniais do Brasil deixaram marcas profundas na sociedade brasileira. A exploração econômica baseada no sistema de plantation, né, mão de obra escrava, grande latifúndio, né, e monocultura, a escravidão, a ausência de uma estrutura urbana sólida, principalmente nos primeiros anos do período colonial, né, que o Brasil era só fazenda mesmo, né, principalmente as fazendas de engenho, e a influência dos valores patrimonialistas, né, que é essa relação entre público e privado no Brasil também vai ser explorado por um outro sociólogo brasileiro, que é o aqui de Vacaria, é um dos maiores intelectuais dos anos 30. Ele escreveu Os Donos do Poder. Me falhou a memória. Eu sei que ele é de Vacaria. Os Donos do Poder. Raimundo Faoro. Raimundo Faoro. Tá? Seria essa ideia, né, de patrimonialismo no Brasil, essa relação promíscua, né? Porque o Pô não pode falar palavrão aqui, então o Pô fala promíscua, né? Essa relação promíscua entre público e privado, né? Muitas vezes o senhor do engenho acaba se apropriando do que é privado para benefício particular, ou ou se apropriando do que é público, né, para benefício privado particular. Né, que seria grande esquema de corrupção, famoso Petrolão, né? Que era uma licitação com cartas marcadas feitas com alguns grupos de grandes empreiteiras, né? Um jogo, claro, jogo de cartas marcadas. Né? Então, patrimonialistas contribuíram para moldar a estrutura social, política e cultural do Brasil dentro de um sistema de exploração. Essas seriam, então, as raízes, né, da construção identitária do Brasil. Tá? E aí o Gilberto Freire, dentro daquela lógica que a gente chama de, né, o homem cordial e a democracia racial, né, é muito combatida hoje pela historiografia, ainda que o termo democracia racial tenha sido utilizado por Freire, né, em sua obra Casa Grande Senzala, que é o maior clássico do Gilberto Freire, gente, foi publicado em todas as línguas que vocês possam imaginar. Tá? Eu tinha um professor meu que foi fazer doutorado na Alemanha, e o professor dele, orientador dele alemão, tinha uma versão do Casagrande Senzala em alemão. Né? E o meu professor contava isso que ficou envergonhado. Diz que eu sou brasileiro, não li Casagrande Senzala. Eu chego aqui na casa do meu professor, né, na Alemanha, que é alemão, e o cara tem uma versão em alemão do Casagrande Senzala, tá? Uh, Senzala que se constroem as origens dessa ideia. Para Freire, a miscigenação, olha aqui, ó,
repetindo o que eu disse para vocês anteriormente, né? A miscigenação, a fusão das três grandes raças no período colonial, usando como exemplo, né, o seu reduto lá, o Nordeste, né, o Pernambuco, na fusão das três grandes raças, o negro, o branco e o indígena, tá? Teria proporcionado uma sociedade racialmente inclusiva. Como se todos os grupos raciais tivessem as mesmas oportunidades, tá? Em que as diferenças raciais seriam menos marcadas em comparação a outros países, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, ou em grande parte também a América Hispânica, né? E aí ele vai dizer que se nós compararmos a história do Brasil, né, com a história da América Espanhola ou com a América Inglesa, os Estados Unidos, o nosso grau de miscigenação é muito maior porque teria uma aceitabilidade maior por parte das raças nesse processo de fusão, tá? O homem cordial. Ele argumentava a influência da cultura africana e indígena teria moldado a identidade brasileira, promovendo convivências harmoniosas entre diferentes grupos étnicos, tá? E dizer que né, brancos europeus, indígenas e escravos africanos tinham uma convivência 100% harmônica no Brasil é complicado. Tá? E por último, o Darcy Ribeiro, né? Se alguém aí tá me assistindo, vai fazer o FPR, é uma das obras da UFPR, das obras obrigatórias da sociologia da UFPR, é o processo civilizador do Darcy Ribeiro, que é um clássico também aí da sociologia brasileira. Vou ler aqui para vocês, Darcy Ribeiro argumentava que a sociedade indígena foram fundamentais no processo de formação étnica do Brasil, tá? Aqui então dando mais enfoque à cultura indígena, certo? Ele enfatizava que esses povos possuíam conhecimentos profundos sobre o território brasileiro, né, e sua riqueza natural, o que vai possibilitar a colonização, né, e a conquista desse território, né? Eu sempre uso como exemplo aqui nessa fala do Darcy Ribeiro o processo dos bandeirantes, né, que eles começam esse processo de sertanismo, né, de interiorização do Brasil, né, expedições para o interior, né, eles não conseguiriam esse processo né, de interiorização, né, ou de expedições para o interior, se não fosse o conhecimento, né, desses indígenas paulistas, né? E hoje a gente sabe que o paulista ele é um ser um mameluco, ele é a mistura do português com o indígena, né? Ou seja, eu tenho a intenção de progresso europeu português junto com o conhecimento indígena, formando aí o mameluco, tá? Ele enfatiza que esses povos possuem então conhecimentos para né, o desenvolvimento das potencialidades naturais do Brasil, além de terem desenvolvido tecnologias, formas de organização social e sistema de conhecimentos específicos para a sobrevivência nessas terras de Tupiniquins e Tupinambás. Ótimo! Vamos lá então. O que que nós temos aqui nessa questão? Questão número 5. Ó, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Deixa eu ver se eu tenho aqui os poderes simbólicos. Tem. Só vou buscar só para me exibir. E ó, galera, se vocês olharem na minha câmera agora, ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui é um livro bastante clássico do Gilberto Freire, que é Sobrados e Mucambos, né? O número um, mas é importante, tá? Eu tenho a impressão que o meu Casagrande Senzala tá na casa do meu pai. Não achei aqui. E a questão que a gente vai ver agora, ó. O poder simbólico deste tio aqui chamado Pierre Bourdieu. Né? Ele foi orientando do Clóvis de Barros, esse filósofo que está bem midiático no Brasil atual. Tá? E é basicamente Pierre Bourdieu comentando Max Weber, né? Que é um monstro comentando outro monstro, tá? Leia o texto a seguir. Pierre Bourdieu redefine a famosa concepção de estado de Max Weber, tá? Ou seja, ele vai reinventar ou remoldar, né, a definição de estado do Max Weber. E qual que é a definição, né, de estado do Max Weber? Aquela instituição, aquele organismo que tem o monopólio do uso da força.
monopólio do uso da força, ou seja, só quem pode utilizar a força de forma legítima é o Estado, né? Só quem pode te pegar, te levar preso e te levar para cadeia é a polícia, que é uma ramificação armada do Estado, através das leis, dos juízes e da Constituição Nacional. Ah, mas e se um sequestrador entra na tua casa à força? Sim, ele está usando a força, esse sequestrador, mas não é a força legítima, né? Não é a violência legítima do Estado, tá? Então, monopólio do uso da violência legítima. Aqui o Pierre Bourdieu acho que vai só introduzir a questão da simbologia, tá? E ao afirmar que o Estado é detentor do monopólio da violência simbólica legítima, tá? Então, Max Weber seria monopólio da violência, né? E o Pierre Bourdieu seria, né, a violência simbólica legítima. Até vamos fazer o seguinte, ó, vou botar aqui, Estado Max Weber. Vamos lá, o que que a internet nos traz? Para Max Weber, estão vendo direitinho aí, gente? Para Max Weber, o Estado é uma relação de dominação do homem sobre o homem, baseada na violência legítima. O Estado moderno, segundo Weber, é um Estado racional que tem monopólio do uso legítimo da força. Monopólio do uso legítimo da força. Tá? Aqui, voltando para o nosso material, monopólio da violência ou da força simbólica legítima. Deu para entender a diferença nessa análise, nessa reconfiguração? E aí a pergunta diz: Weber caracteriza o Estado moderno pelo fato de ser detentor do monopólio legítimo do uso da força física. Assinale a alternativa que identifica o fenômeno de formação do Estado moderno, sintetizada na definição de Bourdieu. Tá? Então aqui é uma confusão, mas qual que eu uso pro a definição, né, a definição do Max Weber ou do Bourdieu, tá? Na verdade, se mistura um pouco, certo? E aqui, a formação de um campo econômico que tem como poder, o poder de determinar o sistema monetário de um país. Para mim, essa aqui não seria, tá? Porque o uso do poder político está vinculado à justiça e à política, e não à economia, tá? Formação de um campo educacional que tem o poder de instituir e preparar para o convívio em sociedade de cidadãos de um país. Também, para mim, não aborda o campo econômico nem da educação, nem aqui na E a religião, né? Então, aqui eu ficaria entre a C e a D, porque a C e a D vão falar sobre o campo jurídico ou político, tá? E eu acho que a simbologia está mais vinculada ao jurídico que ao político. Vamos ver como é que fica isso? Vamos ver lá então. A Natana tá entrando e saindo, tá? Deve estar com uma conexão ruim. Tá? Mas Natana, de qualquer coisa, estou gravando, pode assistir depois, tá? Fica bem tranquila. Vamos começar então com a C, a formação de um campo jurídico que tem o poder de determinar as leis, né, e os demais códigos jurídicos de um país, né, com uma simbologia do comportamento que se espera, tá? E a D, a formação de um campo político que tem o poder de determinar o sistema eleitoral de um país. Para mim, tem muito mais a ver com o código jurídico que com o sistema eleitoral. Eu marcaria C. E aí? O que vocês marcariam aí? Hein, Júlia Picoloco? Em Guarente, meu amor. Em Laurinha Brita. Betina. O que que vocês marcariam aí? C? Eu também, Ber. C! Isso aí, gente. Ótimo. Eu me divirto até sem ver vocês, eu me divirto. Para Bourdieu, o Estado moderno é uma instituição que detém um capital simbólico. O Estado moderno, como estrutura administrativa jurídica, tá? É uma forma específica de poder, né? O poder das simbologias, dos significados, né? Que ele chama de violência simbólica. A violência simbólica é exercida através de símbolos, linguagens e instituições, e é internalizada pelas pessoas como uma forma de dominação legítima, através dessa simbologia, desta linguagem, dessas instituições, tá? O autor destaca também a importância do campo político na formação do Estado moderno. O campo político é um espaço de luta pelo poder,
pela definição das regras do jogo político, né? Também outra definição de política seria uma guerra sem armas. Nesse campo, os autores políticos competem entre si, utilizando de diferentes formas de capital econômico, cultural e social para estabelecer sua posição e influência. Bourdieu argumenta que o Estado moderno é produto dessas lutas e relações de poder no campo político. Assim, apenas a alternativa C está correta. Vamos ver lá, então. Ah, deixa aqui, ó, detentor do monopólio da violência. Vou botar aqui, ó. É isso mesmo que está escrito lá? É detentor do monopólio da violência simbólica legítima. Simbólica legítima. O monopólio da violência legítima é um conceito que se refere à competência exclusiva, ou seja, o papel exclusivo de certos agentes do Estado, como a polícia, para usar a coerção. A polícia como uma ramificação armada do Estado. Isso significa que o uso da violência é uma função de uma organização, uma máquina institucional do Estado, e não de outros agentes da sociedade. Aqui eu acho que ficou melhor. Deixa eu ver onde é que vem esse material aqui. Não parece? Caraca. O Estado, então, detém o monopólio da violência física e simbólica legítima, acrescentando ao conceito de Max Weber, ou seja, o monopólio da violência simbólica é a condição da posse do exercício do monopólio, da própria violência física, tá? Então é isso aí, gente. Vamos para a próxima. Bora! 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 Vamos lá, então, questão number six. Questão number six, number six. Ainda em 2022, deve ocorrer a revisão da chamada Lei de Cotas, que garante metade das vagas em universidades federais para estudantes de rede de ensino público, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, e população de baixa renda. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para quadrito. Baixa renda. Um desses debates principais da revisão é a defesa de que se exclua o critério racial, e seja mantido apenas o critério econômico sobre esses assuntos, ele é a posição do jornalista Marta Moreira a seguir. Então, a grande discussão aqui, gente, vamos manter essa questão racial ou vamos só levar a questão econômica, né? A baixa renda como uma forma de garantir o acesso às universidades por cotas, né? Como é que a gente chama isso? Não sei o que, afirmativas. Tudo aí, Guarente. O que, afirmativas? Não, esqueci o nome correto disso. Políticas afirmativas, exatamente, Ber. Ou ações afirmativas também está correto, tá? Políticas afirmativas ou ações afirmativas, exatamente a mesma coisa. E estou, ainda bem que eu tenho vocês aí comigo, tá? Ainda que é um debate bastante conturbado, né? Bastante polêmico. As pessoas costumam brigar por causa desse debate, inclusive, tá? Ainda que tanto o estudante negro quanto o branco assistam às mesmas aulas e estudem pelos mesmos livros, este é apenas um aspecto muito reduzido da sua formação. A criança e o adolescente refletirão boa parte das expectativas que seus pais, professores e colegas depositarem neles. Se o aluno é branco, é visto por um professor como brilhante e o negro como esforçado. Essa diferença acumulada durante 10 anos de estudos resultará em níveis de autoconfiança bastante diferentes. O negro já entra na escola com menor status social perante seus colegas,
E isso lhe será relembrado durante todo o período escolar, desde os apelidos que lhe serão dados até eventuais desafios, né, de um namoro interracial na adolescência, tá? Então aqui a jornalista Marta Moreira, ela faz uma crítica muito pontual, né, nessa tentativa de resumir as cotas apenas a questões econômicas, tá? Porque a gente sabe que o racismo estrutural ele existe, a gente sabe, né, que o racismo ele existe, tá? Então, pessoal, não é só a questão econômica, né? É a questão da diferenciação, da segregação, né, do preconceito em relação ao negro, tá? Sobre a opinião da jornalista acerca das ações afirmativas, e aí estava escrito ali. Ai, assinale a alternativa que descreve corretamente o fato em que ela se baseia. Olhem no fato de que o racismo independe da posição de classe econômica, tendo efeitos negativos na trajetória educacional de indivíduos negros. Então, para mim, essa A tá certa, né? O que que tu botou aí? É certo, Lero, Lero. Eu acertei, Lero, Lero. Acertou, Lero, Lero. Isso aí. Ações afirmativas. O Bernardo que errou, que ele falou políticas afirmativas. Não, mas tá certo também. Vou te chamar de políticas afirmativas. Droga. Ge- Eu também acho que é A, viu? Porque eu acho que essa decisão, ela independe da questão econômica. Ela aborda uma questão de diferenciação racial num país que teve racismo, né? Que teve racismo, não, que ainda tem racismo, mas que teve um processo de escravidão durante 300 anos. Ah, vou ler a B igual. No fato de que o esforço individual tende a prevalecer sobre privilégios raciais, cabendo ao indivíduo aproveitar as oportunidades escolares. Não é isso que eu entendo do texto da Marta Moreira, né? De que esses indivíduos não vão ser tratados iguais, né? Eles vão ter uma diferenciação frente à sociedade, frente à comunidade escolar, tá? C, no fato de que a desigualdade racial no Brasil já foi superada. Assim eu não vou nem ler mais, tá? Porque eu fiquei nervoso com ela. D, no fato de que negros de classes sociais elevadas utilizam-se dessas cotas raciais de forma fraudulenta, sendo necessário estabelecer a renda como principal critério de lei de cotas. Não, gente, por quê? Porque, para mim, a ata certa independe da questão econômica. Então, independe se o negro é pobre ou se o negro é rico. Independe se o branco é rico ou se o branco é pobre, certo? Agora, dizer que negros de classes sociais elevadas usam isso de forma fraudulenta, como se fosse uma coisa generalizada. Gente, nas classes superiores, nas classes ricas, existem mais brancos ou negros? Entre as classes mais ricas, existem mais brancos ou mais negros? Pega os dados do IBGE 2022 e 2023. A elite brasileira é branca, né? A degeneraliza, como se todos os ricos fossem, tá? Rafa, vou ter que sair agora. Ótimo, tá? Eu já tô encerrando mais uns 2 minutinhos aqui, eu vou encerrar, tá? Então, para mim, a D é uma bobagem muito grande, gente, né? E aí, no fato de que a desigualdade socioeconômica é um fenômeno que atinge igualmente brancos e negros. Aqui não é isso que ela diz, né? Que mesmo o negro e o branco sendo pobres, o negro tem uma condição pior, por causa da forma como é tratado pelo racismo estrutural. E aí, para mim, a A é que se acerta. É isso aí. A questão trata sobre o debate acerca do impacto e importância dos tipos de desigualdade. Gente, o que que nós vimos aqui? Ó, até vou fazer o seguinte, ó, pegar essa resposta aqui e vou mandar para vocês aqui no chat delícia, no chat wall, chat do coração. E, pessoal, o que que me levou a pensar um pouco sobre essas questões? Primeiro, que são muito mais fáceis que as questões de filosofia, como nós comentávamos hoje de manhã na aula, né? Elas são muito mais interpretativas, mas um grau de conhecimento ajuda. Por exemplo, né, essa definição do Bourdieu, né, eu acredito que todos vocês botaram a certa ali, Rafa é a C, a Rafa é a C. Agora, se eu tenho uma noção de definição de estado de Max Weber, que é muito clássico, principalmente no Enem, me facilita essa resposta, né? Nessa alternativa, nessa questão aqui, ó, se eu sei que a obra do Gilberto Freire é
Raízes do Brasil, eu me facilita a resposta, né? Se eu sei que o Darcy Ribeiro é um indigenista, me facilita a resposta. Se eu sei que o Gilberto Freire fala sobre miscigenação, me facilita a resposta. Agora, esse conhecimento sobre Sérgio Buarque, sobre Gilberto Freire e Darcy Ribeiro, não é um conhecimento de profundidade, é um conhecimento de senso geral, ou de senso comum, não é? Que é uma coisa meio assim de erudição. Quem navega por leituras, né, e por aulas, né? A gente sabe, né, que a principal obra do Sérgio Buarque de Holanda é a Raiz do Brasil, né? Principalmente as pessoas que estudam a área, né? Então, aqui não há profundidade, né? O que há aqui é um processo mais interpretativo que é facilitado, né? É muito mais fácil se eu tenho um grau de conhecimento, tá? Gente, eu vou procurar um material para vocês sobre essa sociologia do Brasil, do Florestan Fernandes, do Sérgio Buarque, do Darcy Ribeiro, dos principais clássicos, até do Raimundo Faoro, que eu comentei com vocês, um resumão deles e vou mandar para vocês darem uma lida amanhã de manhã antes da prova. Pode ser? Pode ser? Ótimo. Então, gente, aqui vamos encerrando a nossa aula. Muito obrigado. Se precisar da minha ajuda aí até o final do dia, é só me procurar. Estou à disposição de vocês. Beijo no coração e fui. Abraço. Daqui a pouco eu subo para o sistema, pro YouTube e mando para vocês o link. Fechou? Beijos.